Olá, bem-vindos ao Expresso 21, o programa que traz o que há de mais quente do âmbito cultural. Meu nome é Virgínia Rodrigues e vou te acompanhar nesse programa. No cardápio de hoje temos amostras de livros, filmes e um papo com o Zé da banda Os Marias. Fique ligado! E no primeiro quadro do nosso programa, o Filtro Literário, temos a dica do livro Valsa para Bruno Stein. Confere aí! Olá! A dica do Filtro Literário de hoje é o livro Valsa para Bruno Stein, escrito pelo autor gaúcho Charles Kiefer, autor de mais de 30 livros. Charles Kiefer tinha apenas 28 anos quando escreveu Valsa para Bruno Stein no ano de 1986. O livro conta a história de Bruno Stein, um homem bastante religioso, conservador e que tem uns 70 anos. Ele vive com sua família no interior do Rio Grande do Sul. Na casa ele mantém uma olaria. Muito avesso à televisão e à modernidade, ele se vê perturbado com a possibilidade de estar no fim da vida, perto do fim da vida. Mas isso não faz parar de trabalhar e acompanhar o trabalho de seus 3 funcionários da fábrica de tijolos. Bruno tem uma personalidade muito forte, ele é muito teimoso e também tem um desejo sexual não correspondido pela esposa, a Olga, que julga que sexo não é coisa de velhos. Um dos momentos reveladores do livro é quando Bruno vê sem querer sua nora, a Valéria, saindo do banho nua. O fato muda o destino dos 2 personagens. Bruno, como homem religioso, se vê em conflito e faz muitas orações, e até acha que a vontade da carne é a prova que Deus está lhe impondo. Já a Valéria se sente desejada e com isso começa a desejar o pai do seu próprio marido, que está ausente, pois ele viaja bastante e não é mais o homem carinhoso dos primeiros anos de casamento. Os conflitos internos e o fluxo de consciência presente em obras como a da escritora Clarice Lispector são muito perceptíveis no livro. Há outras tramas paralelas, como a história de Verônica, neta de Bruno, e de Gabriel, um novo funcionário da fábrica de Bruno Stein. No ano passado, o livro até foi adaptado para o cinema pelo diretor Paulo Nascimento. A narrativa linear e cronológica dos fatos facilitou a produção do filme. Valsa para Bruno Stein é uma boa lição de como a vida pode ter momentos mágicos e de como podemos sempre recomeçar e ver as coisas de outra maneira, não importando o ponto em que estamos ou a idade que possuímos. A leitura é fácil e rápida, mas muito atrativa, com um final bastante brilhante. Então tá aí a dica de leitura, Valsa para Bruno Stein no Filtro Literário. Boa leitura! Restavam poucos prazeres na vida do oleiro Bruno Stein: o fumo, a leitura, a música e a paixão de modelar. O vício do tabaco, dos livros e dos sons adquirira-os na adolescência, influenciado pelo pai, mas o da arte sobreviera-lhe na velhice. Sem alguém que o provocasse, desfecho de uma longa vida de atribulações e angústia. Fruto talvez da compreensão inconsciente de sua incapacidade de moldar o mundo e os seres ao seu redor. O primeiro encurtava-lhe a respiração, provocando a tosse seca e constante, além de impregnar o corpo e as roupas com o cheiro acre de cigarro, abobinado por Olga, a esposa, e Verônica, a neta mais velha. O segundo enfraquecia-lhes as vistas, o terceiro aliviava-os das tensões diárias, e o quarto o deixava ao mesmo tempo em estado de exaltação e depressão, porque se era capaz de transformar a massa amorfa em formas harmônicas, não lhe podia insuflar vida, e por mais próximos que seus bonecos estivessem da realidade, jamais respirariam, não passariam nunca de caricaturas. Sua arte nascera sem propósito, fruto do ócio. Gostou? Essa foi a dica do Filtro Literário. O café é conhecido por todos por ser uma bebida forte e estimulante. Mas você já pensou como foi descoberta a força desses grãos? Conta a lenda de Calde que tudo começou com as ovelhas. Calde era um pastor que vivia na cidade de Cafa, hoje atual Etiópia.
e que ficou intrigado ao observar que algumas de suas ovelhas ficavam mais dispostas depois que mascavam um certo fruto vermelho. Para observar melhor, passou a alimentar as outras ovelhas e, não resistindo à curiosidade, provou também. Como você pode imaginar, ele ficou mais disposto e passou a mascar café todos os dias. Assim, ele conseguia enfrentar o sono das noites e orações. Contou a novidade aos monges e a notícia se espalhou. Apesar do nome café soar parecido com o nome da cidade em que surgiu a lenda, Cafa, a palavra tem origem arábica, kawa, que significa vinho. Os árabes foram os primeiros a consumir o café como bebida, mas a bebida como tomamos hoje só foi descoberta no século XVI, quando os persas torraram pela primeira vez os grãos. Hoje o café é a segunda bebida mais consumida no mundo, só perdendo para a água. Essa foi a curiosidade expressa sobre o mundialmente famoso café. E no quadro Filtro Cinematográfico de hoje, temos uma amostra do filme sobre café e cigarros, um longa-metragem composto por 11 curtas. Ao redor de uma mesa, os personagens discutem sobre temas diversos e aleatórios, sempre bebendo café e fumando cigarros. A comédia de 1h30 foi toda filmada em preto e branco, para referenciar o preto do café e o branco do cigarro. O diretor Jim Jarmusch levou 17 anos para filmar e juntar as 11 partes. O esquema começou em 1986. A primeira parte, com Roberto Benigni, de A Vida é Bela, mostra o ator italiano tremendo muito depois de várias xícaras de café e tantos cigarros. Hello, you're Steve. Steve. You? Love coffee. You love it too? Love it. Steve. 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 Yeah. Mais à frente, há um dos quadros de maior destaque, o do encontro entre Iggy Pop e Tom Waits. O clima de tensão que se forma entre os dois músicos é hilário, e os poucos diálogos rendem boas risadas. Wait a minute. You're a doctor? Uma das melhores performances é da atriz Cate Blanchett. Ela, que já interpretou um homem em Não Estou Lá, dessa vez fez um papel duplo, contracenando com ela mesma. Get you anything else? No, thanks, that's great. You're welcome. O consumo de café e cigarro são criticados em várias histórias, e os assuntos se repetem em alguns quadros. Apesar de alguns dos curtas parecerem meio chatos, eles valem pela boa fotografia das cenas. Hey, those are my shoes. Those are my shoes. Those are my shoes. Those are my shoes. That was a while ago. Um deles é o que aparece em Jack e Meg White, da banda White Stripes. I'm ready. O mais legal do filme é que ele quer passar a impressão de realidade nos quadros. Tanto que podemos nos perguntar se os atores são realmente como a câmera mostra. Não há nenhuma grande mensagem reveladora no filme. São as coisas como são, ou tentam ser. Claro, turbinadas com muito café e cigarros. No, before I gave that up, Coffee. Put sticks in it. Has himself a coffee popsicle. Calf pop. A calf pop. Damn! That don't sound too good, Bill Murray. It's not flu or anything. It's just smoker's cough. That's what I'm trying to tell you, man. Nicotine, man. Nicotine interferes. E agora vamos para um rápido intervalo. Mas logo estaremos de volta com mais uma dose de Expresso 21. Fique ligado!